Nesse mês dedicado às mulheres, é importante falar das transformações pelas quais elas vêm passando nos últimos tempos. Mais foco na carreira, tarefas compartilhadas com os companheiros, mais independência e também mudança no tempo de ser mães para aquelas que querem se dedicar à maternidade. Mas quais são os cuidados que se deve ter e os prejuízos para a mulher que opta pela maternidade tardia? É sobre esse tema que nós conversamos no programa de hoje e para isso nós recebemos a médica Inês Caterina Cavallo Cruzeiro, diretora da Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas. Seja bem-vinda, doutora Inês. Obrigada. Como é que está essa média de idade das mulheres? Foi de quanto para quanto aí nesses últimos tempos? As mulheres, ao longo dos anos, elas adiaram muito a maternidade, né? Antes, na época das nossas avós, elas engravidavam em torno de 17, 18 anos. Muito novinha. Hoje, a mulher tem engravidado por volta dos 35 anos, de uma forma geral, né? E isso tem tido alguns impactos na vida da mulher, né? Com certeza. Hoje, as mulheres têm priorizado a carreira, as questões sociais, elas querem uma estabilidade financeira e social, né? Às vezes não só financeira, mas como carreira e um relacionamento estável para poder engravidar, né? E nós, mulheres, estamos pagando um preço por esse adiamento. Pois é, eu ia perguntar como a medicina vê, né, esse adiamento. O que acontece? O grande problema é que nós, mulheres, a gente nasce com todos os óvulos e eles vão morrendo ao longo dos anos. Desde de bebezinho, todo mês, nasce e morre uma quantidade pré-determinada de óvulos, até que eles acabam e entram na menopausa. Então, eles não esperam a nossa carreira. Então, uma mulher, aos 30 anos, ela tem óvulos de 30 anos de vida. Uma mulher, aos 40, ela vai ter óvulos de 40 anos. Então, a probabilidade de uma mulher aos 40 conseguir engravidar é muito menor do que aos 35, que já é bem menor do que aos 30. Então, nós, mulheres, estamos tendo mais dificuldades para engravidar exatamente por isso. Por esse adiamento. E a principal mudança biológica no organismo da mulher, ao decorrer aí da idade, é isso? É a questão dos óvulos? Ou tem mais alguma outra mudança? Sim, o óvulo é o que a gente tem um impacto maior, porque mesmo que a mulher ainda menstrue regularmente aos 40, ela mesmo assim ela pode ter dificuldade para engravidar, porque é um óvulo velho, né? Então, a probabilidade desse óvulo resultar numa gravidez saudável é menor. Então, aumenta a chance de aborto e aumenta o risco de ter filhos com algum tipo de problema. E quais são as principais orientações aí para as mulheres? É claro que a gente tem que ter, ao longo de toda a vida, esse acompanhamento, né, com o ginecologista, etc. Mas para essa questão da gravidez especificamente, como é que é a orientação? Óbvio que toda mulher que vai tentar engravidar, né, ela tem que passar pelo ginecologista para ver se não tem nenhuma doença que possa prejudicar ainda mais a gravidez. À medida que nós vamos ficando mais velhos, vai aumentando o risco de ter algumas doenças também, o que também pode dificultar a gravidez, como diabetes, hipertensão. A obesidade também tem tido um impacto importante nessas taxas de fertilização, de gravidez. Mas o mais importante mesmo é a gente divulgar esse conceito de que a mulher ela não deve adiar a maternidade. Porque existe uma falsa crença hoje que a medicina dá jeito para tudo. E, infelizmente, ou felizmente, depende de qual ponto de vista que a gente olha, a gente ainda não consegue produzir óvulos. Então, esse adiamento, né, a carreira pode esperar. Às vezes, questões financeiras podem esperar, mas os óvulos não esperam. Então, adiar a maternidade pode ser um problema muito importante. Hoje em dia, existem mulheres, a gente tem no consultório, é muito frequente, as pacientes têm aumentado assustadoramente o número de mulheres que me procuram por volta dos 35 anos, que ainda não estão estabelecidas, às vezes profissionalmente, ou mesmo não tem um parceiro, né, para poder engravidar e que tem congelado os seus óvulos numa tentativa de preservar a fertilidade. O que é muito bom, o que é válido, mas que não pode criar a falsa sensação, agora eu congelei meus óvulos e aí eu vou engravidar quando eu quiser. Quando eu quiser, não é assim? Não é assim, né? Isso existe uma probabilidade, que não é nem de perto 100% de chance desses óvulos congelados virarem um bebê em casa no futuro. Então, eu brinco com as pacientes que congelam, que elas congelem os óvulos, esqueçam que congelou e vai tentar arrumar ou um pai para o seu filho ou estabelecer logo sua carreira para poder tentar engravidar logo espontaneamente mesmo. Mesmo com essa questão dos óvulos congelados, os óvulos saudáveis da mulher mais
mais nova congelados, quais são os riscos e aí, né, para essa gravidez tardia? Na verdade, os riscos, assim, a partir do momento que a mulher conseguiu engravidar, existem os riscos todos relacionados, né, a questões da criança, de ter algum tipo de síndrome, se os óvulos forem mais velhos. Se os óvulos forem mais novos, existe o risco, mas é menor. Mas é exatamente as outras que a gente, né, fala, as outras doenças que essa mulher possa ter. Principalmente hoje, obesidade, diabetes e hipertensão, que aumenta risco tanto para a mulher quanto para a criança. Essas mulheres que já, né, passaram aí dos 35, tem alguma preparação específica para quando elas decidem engravidar, se elas estiverem adiado? A princípio, não. Na verdade, elas vão tentar igual qualquer outra mulher, independente da idade. Só que a recomendação que a gente dá é que todas procurem seus ginecologistas para fazer os exames pré-concepcionais, para poder minimizar os riscos de uma gravidez, independente da idade que essa pessoa tenha. Quando a paciente tem menos de 35 anos, a gente orienta que é normal demorar até 1 ano para engravidar. Então, elas são orientadas, vão para casa, durante 1 ano vão tentar engravidar espontaneamente e aí, se não der certo, elas vão precisar de ajuda, talvez, de um especialista. Após os 35 anos, a recomendação é que se espere 6 meses só. Doutora, e como é que são essas investigações, né? Como que é o processo para essas mulheres mais velhas que não conseguem engravidar com esses 6 meses, que é o prazo que vocês dão? Primeiro a gente tem que investigar qual o problema, né? Não necessariamente a mulher mais velha que não consegue engravidar não significa que o problema seja dela, né? Então, a investigação começa com a avaliação para ver se ela está ovulando ou não. Depois a gente avalia as trompas, porque no Brasil a gente tem uma prevalência muito grande de doenças sexualmente transmissíveis, que muitas vezes são silenciosas e podem comprometer as trompas das mulheres, né, que são essenciais para uma gravidez espontânea. E é fundamental a avaliação do espermograma do marido ou do parceiro, porque muitas vezes não é a idade que está impactando. Então, a gente não pode inferir porque a mulher é mais velha, sim, que o problema é dela. Com certeza. E aí, essa maternidade tardia, que pode levar, né, a todas essas complicações, quais são? Descoberto esse problema, esse diagnóstico, como fazer a partir daí? Aí, muitas vezes, a paciente precisa de fazer um pré-natal. Às vezes, se ela tiver alguma doença, por exemplo, hipertensão, diabetes, com um pré-natal que a gente chama um pré-natal de alto risco, que, na verdade, nada mais é do que um acompanhamento mais de perto. Que essas pacientes têm um risco aumentado de diabetes gestacional, com bebê que pode ser maior do que o esperado, que pode dificultar o parto, com risco até de morte súbita do bebê. Então, tem que fazer o controle da glicose, da alimentação, o controle da pressão, muitas vezes com algum antihipertensivo. Então, vai ser necessário um acompanhamento do obstetra bem de perto para que ela diminua os riscos durante a gravidez. Durante a gravidez. E o antes da gravidez, né? Feita essa investigação, se for algum problema relacionado mesmo a essa questão da idade, existe algum tratamento, alguma possibilidade para essa mulher engravidar? Sim, na verdade, se a mulher ainda tem óvulos, ela pode fazer vários tratamentos, vai depender da causa, né? Desde simples orientação de coito, né? Que nada mais é do que tomar uma medicação, acompanhar a ovulação e ter relação com seu parceiro em casa, a uma inseminação ou até a fertilização in vitro, que é o conhecido popularmente como bebê de proveta, né? E existem várias opções. E mesmo aquelas mulheres que já entraram na menopausa por qualquer motivo, hoje a gente tem opção, mas aí não com óvulo próprio, com óvulo doado. A doação de óvulos, ela é uma opção real para as mulheres que não produzem mais óvulos. Na verdade, a gente vai pegar um óvulo de uma doadora anônima, né? No Brasil, a doação é anônima e voluntária. Então, uma doadora anônima usa o espermatozoide do parceiro da paciente, gera um embrião no laboratório e esse embrião é colocado dentro do útero da paciente. Então, é uma opção viável para as mulheres que, por qualquer motivo que seja, já entraram na menopausa ou que têm uma reserva ovariana muito baixa e que não conseguem fazer o tratamento com seus próprios óvulos. Agora, essencial é sempre conversar, né? Ter esse diálogo, essa conversa aberta com o médico para receber todas essas orientações, né? Eu acho importante, né? Essas oportunidades de divulgar mesmo, porque o que falta muitas vezes, o que eu mais ouço no consultório, né,
eu não sabia. Se eu soubesse, eu teria tentado engravidar antes. Então, acho que é conscientizar a população e os médicos, né? Os médicos têm que abordar isso. Antigamente não era preciso abordar, mas mudou, né? O mundo mudou. As mulheres hoje têm uma carreira profissional, elas têm adiado a maternidade. Então, essas questões são abordadas pelo ginecologista, sim, lá quando elas são mais novas, de orientar, porque ela que vai decidir se ela quer pagar o preço ou não do adiamento da maternidade, mas desde que seja de uma forma consciente. Com certeza. Para a gente terminar, então, essa conversa, né, mesmo que não parta do médico, parte da mulher, porque é a principal interessada nisso. Então, nada disso de vergonha, tem que ser claro, tem que ser franca, né? Exatamente. Eu acho que a mulher, ela tem que chegar, o ginecologista, né, é um médico que vai esclarecer vários tipos de dúvidas da paciente. E elas, muitas vezes, podem abordar. Se não for abordado pelo médico, elas têm que perguntar, têm que ver como é que está a situação delas para poder tomar uma decisão consciente. Com certeza. Muito obrigada, doutora Inês, pela presença. Obrigada a vocês. Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Hoje conversamos sobre a maternidade tardia. Para rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima entrevista.